Senhor. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, entendimento, que nós possamos entender a Tua Palavra, que a Tua Palavra possa surtir efeito nas nossas vidas, que nós não saiamos daqui da mesma forma, Pai, mas que nós possamos sair daqui transformados. Aqueles que nos acompanham, ó Deus, através das redes sociais, que todos possam ser tocados por Ti e abençoados pelo Teu Santo Espírito. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Meus irmãos, o contexto desta palavra é o Senhor Jesus nos seus últimos momentos antes da crucificação. A Bíblia está dizendo que chegou Jesus com os seus apóstolos. Ele estava com os 11 apóstolos e só estava ausente Judas, que daqui a pouco chegaria para o entregar, para o trair. E eles chegaram num lugar chamado Getsêmani. O Getsêmani é o lagar de azeite. O Getsêmani era um jardim, era um terreno cercado. Ele fica hoje ao pé do Monte das Oliveiras, como ficava no passado. Uma das evidências de que aquilo que está escrito nos evangelhos é a verdade, é a existência desse jardim até os dias de hoje. E como ele ficava ali, ao redor de Jerusalém, como ele estava próximo, e era um lugar onde Jesus sempre ia. Quando nós falamos aqui de lagar de azeite, para poder você extrair o azeite, é preciso haver uma prensa. Então a azeitona, ela precisa ser prensada para que o azeite saia. Então este lugar era como se fosse o lugar da prensa, o lugar onde você prensava o azeite, prensava para que pudesse pingar o azeite. Aquela prensa funcionava para que o azeite saísse da azeitona. Hoje, se nós trouxermos para o nosso contexto, isso fala conosco. É como se nós estivéssemos na presença de Deus, diante do Senhor, mas em alguns momentos de aperto, em alguns momentos de dificuldade, em alguns momentos de problema. Todos nós aqui, um dia, já passamos por esses momentos difíceis, ou talvez você possa estar passando hoje por este momento difícil, porque nós sabemos, irmãos, que a vida, ela também é feita de momentos difíceis. A vida, ela tem alegria, sim, ela tem momentos de celebração, sim, mas ela também nos traz um momento de tristeza. Quando nós nos lembramos das coisas, quando nós passamos pelas dificuldades, nós não entendemos naquele primeiro momento, mas as dificuldades, elas produzem em nós, como a palavra de Deus diz, um peso de glória. Mas no momento da dor, no momento do problema, nós não conseguimos observar desta forma. E na maioria das vezes,
nós queremos encontrar o culpado para o nosso problema. A culpa é de quem disso que está acontecendo agora? O que é que foi feito para que nós chegássemos até aqui? E muitas vezes nós, como seres humanos, procuramos um erro, procuramos uma falha para dizer onde foi aquele problema. Mas na verdade, meus irmãos, isso não é uma regra, não existe uma lógica. As coisas acontecem como elas têm que acontecer. Quando você entende que não existe uma regra e não existe uma lógica, você descansa nas mãos de Deus, porque você sabe que Deus tem a direção certa, você sabe que o Senhor tem o rumo certo, você sabe que Deus, Ele vai operar da forma melhor possível em seu favor. Então você, mesmo não dominando as circunstâncias, mesmo não sabendo o que acontece ao seu redor, você descansa em Deus. Existe um lugar em Deus, não é um lugar geográfico, mas na presença de Deus, do qual fala em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por favor, repita assim após mim: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este nível da boa, agradável e perfeita vontade de Deus vai acontecer na vida dos filhos obedientes, vai acontecer na vida das pessoas que colocam a vontade de Deus acima de todas as coisas, colocam o desejo de Deus acima do seu próprio desejo, colocam a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Nós temos muita vontade, nós queremos muita coisa, porém, quando você já é um filho amadurecido, quando você já é uma filha amadurecida, uma pessoa que já viveu alguns anos, uma pessoa que já passou por tantas e tantas dificuldades, você começa a entender o significado da palavra gratidão, você começa a entender o significado da palavra suficiente, você começa a entender o significado daquilo que realmente tem valor para você. Porque às vezes, meus irmãos, no início da vida, as pessoas, elas focam muito na conquista, no resultado, naquilo que as pessoas estão achando delas, mas depois você começa a entender que o que vale é o que Deus está achando de você. O que vale é o que Deus está esperando de nós. O que vale é a vontade de Deus que permanece para sempre. Mas para chegar neste nível, nós precisamos estar neste lugar que hoje está sendo chamado pelo contexto bíblico de Getsêmani. Mas esta prensa tem que acontecer em nós. Esse lugar onde o azeite é feito, onde o azeite é extraído, precisa acontecer em nós. Porque você só consegue retirar o azeite depois de prensar a azeitona. Se você ficar só olhando para a azeitona, não vai sair o azeite. Então, é preciso haver uma prensa para que o azeite possa sair. Existe todo um contexto ao redor. Pense na sua vida dessa forma. Para que o melhor de nós possa aparecer, nós vamos sofrer pressões, nós vamos passar por problemas, mas como a palavra de Deus está dizendo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora não vai ser mais somente a azeitona, mas vai ser o azeite. Houve uma transformação. Agora não é mais o estado sólido, mas o líquido. E é isso que nós temos que entender. Na vida nós vamos mudar de estado, de estágios. Nós vamos estar uma hora muito alegres, mas num outro momento vamos estar muito tristes. Nós vamos ter momentos auges da nossa vida, mas nós também vamos ter momentos de dificuldade. Eu lembro aqui do nosso irmão João Novito e também
da nossa irmã Cláudia, que nós estávamos aqui na celebração do casamento deles na sexta-feira, depois descemos lá, participamos da celebração de tudo, e no outro dia, toda a família estava aqui no velório do irmão dele. Então assim, algo que a gente não esperava, eles não esperavam, ninguém esperava, um dia total de alegria, e no outro total de tristeza. Os mesmos rostos que eu vi aqui, alegres, e abraçando eles, no outro dia, ali embaixo, naquele calorão, que estava bem calor lá embaixo, todo mundo chorando, todo mundo com lágrimas nos olhos. Então veja bem, quando você passa por estas coisas, momentos de alegria e momentos de tristeza, momentos de felicidade, mas também momentos de infelicidade, você vai se tornando uma pessoa firme, uma pessoa sólida. Por quê? Você sabe que na vida estas coisas vão acontecer. O que nós não podemos, irmãos, é deixar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus de lado, e nos revoltarmos contra Deus, e nos revoltarmos contra as pessoas, e dizemos, mas por que eu não estou sendo atendido? Por que as coisas não aconteceram no meu tempo? É porque o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. No tempo certo, a porta se abrirá. No tempo certo, as coisas acontecerão. Mas nós estamos numa fase em que nós precisamos ser maduros, nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser constantes. E o Senhor Jesus nos dá este exemplo. No momento que ele estava ali sabendo já que ele seria traído, que ele seria julgado, que ele seria crucificado, o sofrimento dele estava chegando. Só que o Senhor Jesus, ele tomou a mesma atitude que nós estamos tomando hoje. Nós estamos na presença do Pai em oração. Você entende? Mesmo que você receba notícias boas, você não pode mudar o seu propósito de oração, de conversar com Deus todos os dias, todos os momentos. Mesmo se você está prestes a receber uma notícia que não é muito boa, da mesma maneira, você deve manter o seu propósito com Deus, a sua busca, a sua oração. Jesus estava ali com mais 11 homens, 11 apóstolos, mas a Bíblia diz aqui que ele chama, na leitura principal que nós fizemos, a Pedro, Tiago e João, e ele leva eles um pouco mais afastado do outro grupo, e ele fala para eles, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas este mesmo Jesus falou isto que nós lemos, ficai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Talvez você já passou por angústia, por tristeza profunda, mas esta tristeza, esta angústia, esta dificuldade, ela é humana e natural. Assim como o Senhor Jesus passou pela angústia, nós passaremos, porque isso faz parte da vida. Entendam, meus irmãos, nós não vamos ser isentos dessas coisas, porque todos os dias nós temos vários problemas para resolver. Todos os dias nós temos várias coisas para poder fazer acontecer. E às vezes não dá certo, às vezes não funciona do nosso jeito, às vezes as coisas parecem que mudam de direção, mas em todas elas você deve permanecer no seu propósito de falar com o Pai, de orar a Deus. Não perca isso na sua vida. Jesus então, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu quero a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o papel do filho crescido. Este é o papel
da filha crescida. Você cresceu em Deus, então você vai respeitar e aceitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, para Jesus, esta vontade era boa? Não, era péssima. Para Jesus, esta vontade era agradável? Não, era totalmente desagradável. Para Jesus, esta vontade de Deus, ela era uma vontade que trazia para ele uma boa sensação, um bom momento. Ela era perfeita? Não, ela era imperfeita. Porque ele pediu: se possível, passa de mim este cálice. Quando você cresce em Deus, você entende que aquilo que é gostoso para você, agradável para você, mas não é para Deus, você vai abrir mão daquilo que é bom, agradável e perfeito para você, e você vai abraçar aquilo que é bom, agradável e perfeito para Deus. Porque esse é o nosso papel aqui neste mundo. Jesus falou: eu não vim para este mundo para fazer a minha vontade, mas eu vim para este mundo para fazer a vontade daquele que me enviou. Você, irmão, você veio para este mundo não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que te enviou, o Pai Criador de todas as coisas. Irmã, você não veio aqui neste mundo para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai que te enviou. Quanto mais cedo nós aceitarmos isso, menos problemas nós vamos ter. Porque o que acontece com o ser humano? Ele começa a lutar com Deus. Ele começa a brigar no seu interior, dizendo: mas isso não é bom, não é agradável, não é perfeito. Você preste atenção quando você está começando a ensinar um bebê a se alimentar. A criança começa fazendo careta e cuspindo. E você vai dando ali de novo. E ela vai cuspindo. E você vai insistindo. Até ela começar a gostar. Porque você não vai abandonar, porque não, a criança não quer. Aí a criança vai crescer e viver só de doce? Não. Ela também vai ter que aprender a comer aquilo que não tem um sabor agradável. Aquilo que não é gostoso ao paladar. É isso que você tem que entender. O Senhor, Ele está nos ensinando aquilo que é a vontade dEle. E no dia a dia, quando eu sou contrariado, quando você é contrariado, quando você é contrariada, o que é que você faz? Você diz: sim, Senhor, eu fico com a tua perfeita, agradável e boa vontade. Ou você diz: não, Senhor, tem que ser do meu jeito, do jeito do Senhor eu não quero. Qual é a nossa postura diante do Pai? A postura de Jesus foi dizer: eu não estou achando bom isso não. Se possível, passa de mim este cálice. Se possível, me livra. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Cuidado. Se você estiver confortável, fazendo só aquilo que você quer, tem alguma coisa errada aí. Porque o ser humano, quando ele está solto e só faz o que quer, ele é uma pessoa mimada. Ele é uma pessoa que se acha melhor do que os outros seres humanos. Entende? Então, nós de vez em quando vamos esbarrar com uma coisa que não vai fluir, não vai acontecer do meu jeito, não vai ser como eu quero, não vai ser como você quer. O importante é ser como Deus quer. O importante é que a vontade de Deus prevaleça em nós. O importante é que a palavra final seja de Deus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Espiritualmente, nós estamos prontos para receber aquilo que é a vontade de Deus, mas o nosso corpo não está, o nosso sentimento não está. Porque, por exemplo, diante de uma perda, nós sentimos a dor,
Diante de algo que deu errado, nós sentimos a perda daquele bem, nós sentimos a perda daquilo que para nós parecia ser bom, aquilo vai embora, acaba. Então, esta perda pode causar em nós, na nossa alma, no nosso corpo, uma sensação ruim, pode trazer em nós, às vezes, um desmaio, uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Por quê? Porque nós sentimos o que aconteceu. Talvez você está sentida por algo que aconteceu. Isso é normal. Jesus também sentiu dores. Jesus também chorou. Jesus aqui, ele vai suar gotas de sangue. Tal era o desespero que ele estava passando. Mas mesmo desesperado, mesmo se sentindo mal, ele continuou dizendo: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque às vezes o nosso desespero, o nosso choro, o nosso grito, ele pode servir para mostrar o que nós estamos sentindo, mas no final é aquela frase: engula o choro, fica. Não, é isso, é a vontade de Deus, então nós vamos seguir em frente. Ter chorado não é o problema, ter se desesperado não é o problema é você ficar desesperado, o problema é você continuar chorando por algo que já passou. O que nós temos que entender? O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, o choro, ele tem um tempo, entendeu? O choro vai ter um tempo. Você, preste atenção, o tempo do choro, ele vem e ele vai, igual da chuva. Choveu, passou, choveu, passou. Muitas vezes vai acontecer na nossa vida, mas o que é que nós temos que dizer? Nós continuamos acreditando em Ti, Senhor. Nós continuamos com a nossa vida no Teu altar. Jesus, ele não desistiu de orar. Indo pela segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Irmãos, nós estávamos aqui na quarta-feira passada, e na retrasada também. Você entendeu? A sexta-feira nós vamos estar aqui novamente. Por quê? Qual que é a nossa visão? Chorando ou sorrindo? Eu vou continuar orando. Eu vou continuar falando com Deus. Eu vou continuar buscando a presença de Deus, estando enfermo ou estando com saúde, não importa. A minha oração ao Deus poderoso, ao meu contato com Ele, a minha submissão à sua perfeita, agradável e boa vontade não vai mudar. Por quê? Porque nós entendemos que nós necessitamos de Deus. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Então nós vamos submeter tudo às mãos dele. Aqui, antes do sofrimento de Jesus na cruz, ele mostra para nós como que nós devemos nos comportar diante de Deus, sempre em oração, sempre clamando ao Senhor, sempre conversando com Deus, sempre separando um tempo, sempre estando diante dele. E eu tenho certeza que hoje, daqui a alguns minutos, nós vamos fazer isso, e Deus nos responderá. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,